Mas é o que você falou também, hoje em dia, com esse negócio de simulador, a turma põe uns puta... O nego, ele é piloto, né? Ele é piloto. Falta calor, força G, pressão, legal, medo de morrer. Tem um monte de... Dentro do Stock Car é 60 Ali é bom graus, pra você irmão. saber onde é a curva e tal, né? Ter noção. Tipo assim, lógico, depois que eu lógico. corri que eu comecei a correr de simulador, o grande barato pra mim é poder ver uma corrida de Fórmula 1 e saber qual é a curva que vai rolar. Porque antigamente eu via os carros assim, sabe? Porque a mente era bugada. Eu não sabia se era pra esquerda ou pra direita. Aí, por exemplo, se o cara tá no pega, a próxima é pra esquerda. Vamos ver se ele vai dar de dentro ou vai dar de fora. Como então, chama me ajudou você- nessa análise, Você entendeu? jogava lá, que você transmitia na Twitch TV lá, o de tiro. Ah, o Counter-Strike. Então eu gosto de Medal of Honor. Então CS. quer dizer, o cara é bom pra caralho. Manda ele pra guerra da Rússia. Vai, você não é, pô, matador e o Você cara... não é o rei do CS? Você lá sai matando a turma, Mas, por velho. exemplo, Porra. até para as pessoas entenderem, né? Você chegou lá com o carro, a gente saiu, eu e você, e o Gerson tava também, e aí a gente deu uma volta, você desceu, e eu fiz o volta rápida. Se eu passar meia hora com o teu carro, eu abaixo o meu tempo. Foi o que eu falei pra todo mundo. Mas eu não Conhecer posso. o carro. O cara dentro do Acelerados, ele tem que saber que o carro chega, assim, se o carro tem mais de 500 cavalos, eu me permito dar uma volta para um conhecimento para não fazer uma besteira. Uhum. Entendeu? A Não, pista e pra- muda, pra aquela mim, coisa, entendeu? Ele ter andado no meu carro, não falo porque ele tá aqui na minha frente, não. Falei pra todo mundo isso aí. Foi uma realização. Porque na hora que ele montou no carro, que ele já... Sim, você fala, beleza, né, mano? O Rubinho vai dar um rolezinho e tal. Na hora que ele já entrou na primeira, eu já falei assim, tá, porra, o negócio é diferenciado mesmo. E não adianta, velho. Não adianta. Não é o homem foda, tem a tocada é mesmo. foda. E fora que quando desceu, quando a gente parou o carro, o que ele tem de feeling pra acertar o carro, de sentir o carro, pô, é brincadeira, velho. Mas eu contei, eu contei que eu comecei a sentir, por exemplo, eu tinha um baita meio de avião, lembra? Lembro, verdade. E aí eu comecei a associar que eu sentia o avião tremer antes das pessoas. Aí eu fui fazer um exame de globo ocular, eu tenho assim, milimetricamente fora. Minha mão é um pouco mais alta por causa disso. Tem alguma coisa no meu corpo que me faz sentir É o o que ouvido. o carro vai fazer e vai deixar de fazer. Não é o ouvido? antes. Pode ser também a percepção pelo o equilíbrio. O ouvido é um entendi, puta... Mas Você aí consegue que eu sentir. trouxe e comecei a falar, cara, o medo do avião é isso, então. É de saber que aerodinamicamente o negócio vai saltar e aquele movimento é o movimento do carro que eu chego pro cara e falo assim, irmão, dá uma checada lá no amortecedor legal. traseiro direito que ele deve ter perdido pressão. Aí o cara vai lá e fala assim, não é possível. Como que velho. você sabe, cara? Então é uma percepção. Não, ele chegou aguçado, querendo né? trocar a caixa Inteligência, de pô. direção do meu carro. Eu falei, Rubinho, como assim, mano? Não, porque você tem que, ó, cara, o carro tá bom pra caramba, só que Hora que eu você- acho que se você conseguir falar com alguém pra trocar as engrenagens dentro da caixa de direção, eu falei, tá bom, vou ligar lá no Japão pra pedir uma caixa. Umas peças, Meu, você é louco, o cara Não, percebe, mas é velho. outro padrão. É outro padrão, outro não tem padrão. nada a ver. E outra, tocado. Assim, do jeito que saiu, não deu um... na primeira... Já saiu já mandando já, entendeu? Acho que se desse a volta rápida, na primeira volta ali comigo, já tinha virado já o que virou. Porque, mano, é embaçado. E só não mas virou melhor porque o mas freio não tava bem e tal. Mas a verdade que eu falo pra todo mundo é assim, quando você se encontra e você tem amor verdadeiro por aquilo que você faz, cara, as coisas vão acontecendo muito facilmente. As coisas se abrem. Né? Cada dia um aprendizado, né? Pô, outro dia eu ouvi, né, que antigamente era mais isso. Era um depoimento do Cortella, falando que antigamente Antigamente... o pai, tipo assim, acabou a gasolina, e aí ele falou, pô, a sorte é que o posto tava só a 2 quilômetros. A sorte é que não choveu hoje, mesmo tendo acabado. Pô, você imagina, nos dias atuais, a chance da pessoa só se derramar de xingar, de falar que é Filha da azarado, puta merda. Então, Que bosta. é a percepção. É o copo cheio, meio vazio, né? Exatamente. Meio É a cheio, forma meio como vazio, você observa... Enxerga as coisas. E aí você leva a sua vida nesse tom. Que tom você quer? Tom menor ou tom maior? Você escolhe o tom. É isso aí. A gente eu escolhe, lembro né? disso que, puta, eu tive, graças a Deus, a honra e o prazer de ir em corrida com ele. Né, acabava, a gente, puta, vamos embora, vamos tomar uma e tal. Cara, ficava até altas horas com a equipe. Você fala, caralho, que puta trampo bosta. Porque você não depois, tem- logo quando acaba, vamos supor, deu uma tretinha aqui, fizemos ao vivo, ninguém viu, tal, não sei o quê. Mas se você não falar direto com a produção e tal, se eu não não falar resolver. que eu perdi o espelhinho no final da corrida,
a chance de eu chegar pro próximo treino e o espelhinho tá quebrado é gigante. Ninguém vai ver. Que espelhinho. Sei lá. Você perdeu o retrovisor. Você perdeu porque você não sabe, né? Uma bobagem. Qualquer detalhe do carro. Sim. Cara, que porra de espelhinho. Mas Não, assim, ficava hoje até em dia... altas horas, aí chegava onde estava? Tava em reunião com a equipe. Falei, caralho. Mas o trabalho, dia seguinte, a o primeira trabalho acordar do pra dar piloto, ele é portada mais... no carro dos outros. As voltas da corrida é só o resultado final, né? O grande trabalho mesmo é feito depois da corrida, depois do treino, antes, Mas você acha que fora hoje em das dia... pistas. Você acha que hoje em dia tá assim, Rubinho? Com esse advento da tecnologia, Esse que o tanto cara... igual Telemetria... Cara, a telemetria mudou muito, Eu assim. vou te falar, o cara hoje em dia tem a chance de fazer tudo o que eu fazia e o computador, ele só confirmar, Facilita, Traduz. ele só faz exatamente... Mas Porque hoje a turma não fica igual você ficava. Só que sabe o que acontece? Fica também? não. De repente tem cara que fica. Sabe que Tem alguém que acontece fica. Não, é que assim, eu acho por que exemplo, não. na Stock Car, eu tenho motorhome e eu durmo na pista. Aham. Então, o cara tem mecânico lá que me vê 10 horas da noite, eu ainda passo lá, vou, janto, mas tô lá dentro, fico ali, vou ver o que precisa, tal. De vez em quando você olha pro carro, o carro tem que falar com você. Aham. É doideira, mas você fica falando assim, um pouquinho mais de cambagem, ali e tal. Você fica falando pro carro. É entendeu? tipo um ajuste fino, né, Rubinho? É, um E o artesanato, que acontece? né? O piloto que não tem esse feeling às vezes, assim, pega um cara um pouco mais antigo que teve que se desenvolver dessa maneira, né? Porque não tinha telemetria. Aí nos dias de hoje tem telemetria. Então, assim, você pode pegar, às vezes, o Rubinho e um moleque mais novo que só não teve aquela necessidade tanta de ser desenvolvido daquele jeito. Isso vai fazer diferença ao longo da vida. Por quê? Porque, às vezes, por conta de detalhezinho que o Rubinho consegue enxergar e o outro moleque não consegue enxergar, ele ganha uma corrida, ganha um campeonato. Isso num longo prazo, 2, 3, 4, 5 anos, é o fator de um cara ter sido esquecido e outro ter sido lembrado pro resto da vida, ter conseguido ganhar vários campeonatos. Porque às vezes por causa de um detalhezinho, que você fala, pô, beleza, os dois andam bem parecidos, os dois são rápidos. Só que às vezes por conta daquele feeling que, mesmo na telemetria, o cara conseguiu pegar e o outro não. Aí isso num longo prazo, se você for ver, tipo assim, num campeonato, numa corrida, num campeonato, outro campeonato, 3 campeonatos, 4 campeonatos, aí você vai ver que, pô, beleza, tinha vários caras rápidos, mas o Rubinho ganhou 4 campeonatos e o outro não. Por quê? Aí quem que vai ser lembrado? Daqui a pouco o cara nem tá correndo mais e o cara que tem aquele desenvolvido nele continua... Na moto é assim também, você fica... Porque na moto você não tem uma telemetria como você tem em carro, né? Tem. Tem igual a mesma coisa. Não, muda os parâmetros, né? Mas Tá. tem de suspensão, de freio, tem muita coisa, bem avançado também. Hoje é tudo muito... No caso, eu também desenvolvi na raça, assim, testando. E depois você fica também até tarde resolvendo os fica pepinos. tarde. E o barulho, né, Rubinho? Às vezes a memória do barulho, às vezes o carro mudou o barulho, você, porra, essa porra vai quebrar. Tá fazendo um barulho estranho, não tem esse barulho, né? Eu tenho partes do motor da Ferrari, que assim, quando eu corri domingo em Imola, terça eu tava em Mugello, quarta eu tava em Mugello, quinta eu tava em Mugello. Aí eu conto essa história porque, cara, eu tô arrumando minha mala para ir embora, já tinha ficado na Itália dias seguidos, queria voltar para casa, ver a família e tal. E aí o Ross Brown falou, tem uma notícia ruim e uma boa. Aí eu falei, qual é a ruim? Ele falou, preciso que você fique amanhã. E assim, pro mental é fogo, porque você fica andando sozinho. Você não tem desafio se você não cria ele. Então você tem que criar desafio. Mas a cabeça, depois, a corrida tem 300, você anda 600 por dia. Então a cabeça tem que estar muito forte, porque de repente ela começa a virar pra você e fala assim, mano, vai dar uma acabada no freio aí. Vai sozinho que eu tô de boa. Vai Já. furar esse pneu, sabe assim, a cabeça fica te boicotando. E aí ele falou, eu falei, qual que é a boa? Ele falou, você vai tomar o melhor vinho da sua vida. Realmente foi para mim até hoje o tal do Maceto é ó concurso. Mas enfim, o que aconteceu nesse treino? Depois eram, sei lá, uns 400 quilômetros na sexta-feira, eu falei pro cara, tô sentindo um barulho, eu acho melhor parar e olhar esse motor, porque ele vai quebrar. Aí o cara virou pra mim e falou assim, você tá cansado, né? Eu falei, irmão, eu vou andar até quebrar e vai espatifar isso aí. Eu tô te avisando. Até a história Mas parecida também. se eu tô te falando, você abre e eu quero alguma parcial desse motor. E aí tava pra quebrar. Era um rasguinho de pistão, assim, que
Mas ele Mudou o barulho. Não. Ele parou, ele acreditou e aí o treino acabou. Aham. Porque até trocar de motor e tal, Sim, já não sim, ia dar sim. tempo. E realmente eu parei antes. Aí ele falou, Caralho, você tinha razão. que Mas o foda, negócio do ouvido é uma coisa muito desenvolvida em quem pilota mesmo. Porque, por exemplo, eu imagino que 99,9% você também não deve guiar olhando pro painel, né? É tudo aqui, ó. Hora de trocar marcha. Ninguém olha, tipo, agora é hora de trocar marcha. Então você... Quantos RPM Às eu vezes tô? você muda uma coisinha assim, que a moto dá uma crescidinha de final, você não vê pelo painel. Né? Melhorou uma final. A moto Você ouve pelo barulho. visual ainda, Dá né? aquela crescida mais pra Muito pô. menos, né? Né? Porque o Muito cara tá menos, sempre- é. Exatamente. Muito menos.